E aí a gente já consegue, né, estabelecer essa questão do coronavírus ter uma relação com os morcegos que vão servir como hospedeiros naturais. E aí nós temos que o SARS-CoV, o MERS-CoV e alguns outros coronavírus vão ter o morcego como esse hospedeiro natural, enquanto que alguns outros coronavírus, como o OC43 e alguns outros, vão ter a sua origem a partir de roedores. E aí, apesar de se ter um conhecimento a respeito do morcego como sendo um dos principais hospedeiros naturais, é importante identificar se há ou não um hospedeiro intermediário que faz esse elo entre o morcego e os humanos. No caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, alguns estudos sugerem que esse hospedeiro intermediário seria o pangolim. Inclusive, esse estudo foi publicado na Nature, mostra o pangolim como tendo esse papel de hospedeiro intermediário, e esses pangolins do estudo eram pangolins malaios que foram apreendidos em ação anticontrabando na região do sul da China. E esse pangolim é mais comumente conhecido como tamanduá por causa dos seus hábitos alimentares. O estudo diz que as sequências genéticas dos coronavírus que foram encontrados nos pangolins eram 85,5% a 92,4% semelhantes ao SARS-CoV-2, e aí sugere a rota de transmissão desse novo coronavírus, iniciando pelo morcego como esse hospedeiro natural, o pangolim como o hospedeiro intermediário, e aí o humano acaba sendo infectado acidentalmente. É possível que o morcego ele tenha passado o vírus diretamente para os humanos, mas essa teoria não é a mais forte, uma vez que todos os coronavírus humanos eles acabam tendo um hospedeiro intermediário, justamente porque o vírus ele precisa adquirir a mutação necessária para que possa infectar os humanos. E aí a necessidade de um hospedeiro intermediário. E aí nós temos justamente a diferença entre os coronavírus. Eles vão pertencer à família Coronaviridae e vamos ter alguns gêneros. Aqui nós só temos 2, mas existem outros gêneros associados a essa família. O alfa-coronavírus, eles vão causar doenças em animais, e aí em gatos, em cachorros e animais mamíferos. Gastroenterite pode causar peritonite infecciosa felina, enquanto que no gênero beta-coronavírus nós vamos ter as espécies que causaram mais problemas na humanidade. O SARS-CoV-1, que foi o vírus que surgiu lá em 2002, o MERS-CoV, que surgiu lá em 2012 na Arábia Saudita, e o SARS-CoV-2, que surgiu ano passado, em 2019, causando a doença Covid-19, que vem causando todo esse problema de saúde pública mundial. Com isso, a gente já consegue se atentar à questão do vírus relacionado aos animais. Então, os animais, muitas vezes, eles vão funcionar como vetores aos humanos, causando doenças em humanos. E aí nós temos diversos exemplos na história, como, por exemplo, o vírus do Ebola, que teve sua origem associada a macacos. Nós temos também o vírus H5N1, que teve sua origem de aves e causou, né, a gripe aviária em 1997. Nós temos também o vírus H1N1 e demais vírus que vão ter uma origem associada a esses animais e que vão funcionar como vetores e acabar infectando os humanos. A depender da transmissibilidade do agente, vai chegar num momento muito complicado, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de pandemia, onde diversos países de todos os continentes vão acabar sendo infectados, as pessoas, né, vão acabar sendo infectadas, justamente porque se trata de um agente muito, muito infeccioso, muito transmissível, na verdade. E isso acaba influenciando justamente nessa questão de um quadro muito mais grave, que é um quadro de pandemia, onde os casos eles não vão ficar concentrados em um só país, em um só continente, e ele vai abranger e vai afetar diversos outros países de outros continentes. E aí nós sabemos que
As epidemias, em geral, elas vão ter fatores determinantes e condicionantes para a sua ocorrência. E nós temos diversos determinantes, como, por exemplo, os determinantes econômicos, que vai estar relacionado à miserabilidade da população, à falta de saneamento básico, à falta de acesso à água tratada, a questão de habitações com muitas pessoas, e isso acaba facilitando, muitas vezes, a proliferação de agentes causando muitas doenças naquela população, justamente por causa desse conjunto de fatores econômicos. Outros tipos de determinantes podem estar relacionados aos determinantes culturais, onde nós vamos ter associado aí nessa questão aos hábitos alimentares de uma população, a questão do hábito de defecar próximos a mananciais, a rios, enfim. E aí, nesse determinante cultural, a gente associa diretamente ao SARS-CoV-2, uma vez que a transmissão ocorreu justamente por causa do consumo desses animais silvestres que estavam contaminados. Outro determinante é o determinante ecológico, que vai estar associado à poluição atmosférica, às condições ambientais que muitas vezes vão favorecer a proliferação de vetores. Nós vamos ter os determinantes psicossociais, que vão estar relacionados ao estresse, ao uso de drogas, à falta de atividade e lazer, que muitas vezes esse estresse, esse uso de drogas acaba também influenciando na imunidade dessas pessoas ou dessa população. E por fim, nós temos os determinantes biológicos, que em relação ao SARS-CoV-2 vão ser bem importantes na ocorrência da pandemia. E aí nós temos como exemplo a questão da susceptibilidade dos indivíduos. A susceptibilidade, os fatores predisponentes que a população pode vir a ter, vai influenciar diretamente na ocorrência da epidemia. Nós temos diversos fatores predisponentes que vão influenciar nessa questão, como, por exemplo, idosos, pessoas com mais de 65 anos vão ser mais suscetíveis à infecção e, quando são infectadas, podem apresentar uma forma mais grave da doença. Nós temos também as pessoas que possuem alguma doença pulmonar crônica, seja efizema, bronquite, os asmáticos, as pessoas que possuem fibrose. Vamos ter também as pessoas que possuem doenças cardiovasculares, infarto, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, os hipertensos também, os diabéticos. Nessa categoria também entram as pessoas que possuem algum problema renal, as pessoas que estão passando por tratamento de algum tipo de câncer. Nós temos também as pessoas que possuem alguma imunodeficiência, e aí entra a questão das pessoas que passaram por transplantes recentemente ou pessoas que possuem alguma doença autoimune e fazem uso de fármacos imunossupressores. Outra questão importante relacionada aos determinantes biológicos vai ser a questão da transmissibilidade. Como a gente sabe, né, esse novo coronavírus ele tem um potencial de transmissão muito grande e ele acaba sendo transmitido a muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Inclusive, um indivíduo infectado pode contaminar até 6 pessoas. E outra coisa também importante a ser considerada nessa questão da transmissibilidade é a sobrevida desse vírus nas superfícies. Então, no aço inoxidável, o vírus pode permanecer até 72 horas. No plástico, também 72 horas. No papelão, até 24 horas. No cobre, 4 horas. E no ar ou em poeiras, pode permanecer 2 horas e meia. E isso acaba influenciando na questão da transmissão indireta, né? Porque nós sabemos que existe a questão da transmissão direta, né, de pessoa para pessoa, e a questão da transmissão indireta, onde você toca em um objeto contaminado, seja ele um mouse, uma caneta, uma maçaneta de porta, enfim. E outro fator também importante vai ser a questão da mutação do agente etiológico. Então, o quanto esse agente é capaz de passar por mutações. Então, existem diversos estudos que já mostram que o SARS-CoV-2 já adquiriu diversas mutações. E aí a gente chega nesse quadro, né, que mostra justamente os dados, os números que nós temos mundialmente falando. Esses dados são do dia 19 de maio de 2020. Certamente, quando vocês verem esse vídeo, os números já vão ser maiores.
Então, no mundo foram confirmados até o dia 19, 4.897.567 casos. Desses, 1.688.630 conseguiram se recuperar da doença. No entanto, 323.286 pessoas, infelizmente, evoluíram a óbito. O Brasil ele já ocupa a terceira posição no ranking mundial de países com mais casos confirmados, apresentando 271.885 casos, e desses, 106.794 se recuperaram da doença, mas, no entanto, 17.983 pessoas evoluíram a óbito. E outra coisa importante é que esses dados não levam em consideração os casos subnotificados, que nós sabemos que a subnotificação é um fator bem importante e que é real, principalmente aqui no Brasil, porque nós não estamos tendo tanta testagem como seria o necessário. Então é isso, nós terminamos a nossa aula por hoje. Eu tentei falar de uma forma geral a respeito tanto da origem, relacionando esse novo coronavírus a outros coronavírus que foram importantes na história de saúde, da humanidade. E na próxima aula nós iremos falar sobre os aspectos biológicos do vírus, a biologia do vírus, o ciclo viral, os sintomas, a resposta imunológica, que vai ser muitas vezes determinante, muitas vezes não, vai ser determinante para a resolutividade da doença, e a questão do diagnóstico, para que na terceira aula a gente comece a falar de fato dos tratamentos farmacológicos e dos estudos que estão sendo feitos em todo o mundo na tentativa de controlar esse vírus. E é isso, muito obrigada e até a próxima.